Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e meditarmos um pouco naquilo que Deus tem a nos falar nesse texto bíblico. Nem me lembro mais quando eu comecei a falar 1 Timóteo, alguém deve ter anotado aí. Então, 1 Timóteo capítulo 5 tem o título Acerca dos velhos e viúvas. Na sexta-feira passada, lemos esse primeiro versículo, não é? E mais alguns, em que o apóstolo exorta os crentes a não repreender os anciãos com aspereza. Está dando microfonia. Esse jeito aí, meu irmão. Mas tratar com uma paz, quer dizer, você deve tratar seu pai com respeito, deve tratar seu pai com educação, deve tratar seu pai e sua mãe com amor, não é verdade? Louvado seja Deus. Falou também aos jovens como a irmãos, entendeu? As mulheres idosas, tratar como quem trata sua mãe. Trate bem a sua mãe, porque pai e mãe, queridos, não foi invenção da sociedade. Pai e mãe não foi invenção dos homens. Pai e mãe foi criação de Deus. Dê glória a Deus por isto, né? Disse Deus depois que criou a mulher e apresentou-a ao homem. Portanto, esse versículo, irmãos, é uma sentença de Deus, viu? É um libelo de Deus para a condenação de toda essa gente que dá as costas para Deus, essa gente que afronta Deus com seu estilo de vida, com a sua cultura abominável, viu? Que são muito respeitados na mídia, no parlamento, no judiciário, viu? Um dia, quando essa gente que se julgam donos do mundo, né? Plenipotenciários, um dia eles vão ter que se ajoelhar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vão ouvir a sua sentença. A sentença da condenação já está dada. Salmo 9:17. Os ímpios, porque quem se levanta contra essa palavra, que é palavra de Deus, é ímpio. Ímpio é a pessoa que comete impiedade. Pior ainda são essas igrejas que se dizem igrejas cristãs e aprovam, e apoiam, e consagram aquilo que Deus chama de abominação, não é? Então, veja só, Deus criou o ser humano primeiro, o homem masculino, mas no mesmo dia, Deus criou a mulher, porque viu que não era bom o homem viver só. Isso é o capítulo 1. Então criou todas as coisas, finalmente criou o homem, e no sexto dia, não é? E no sétimo dia, diz a Bíblia, ele terminou toda a sua obra, quer dizer, toda a sua criação, o universo, o cosmos, o macrocosmos, não é verdade? Criou a luz, por exemplo, aquela luz, irmãos, do primeiro versículo da Bíblia, do 1 ao 3, não foi a luz do sol, que o sol só foi criado no quarto dia, mas aquela luz eu vi uma explicação bem interessante, não é? Aquela luz era o espectro da radiação eletromagnética que tem todo o universo. Isso significa luz também, entende? E há uma explicação científica que eu li, porque a noite é escura, quando o sol se põe, havendo tantas estrelas, tantas galáxias, bilhões, e ali tem uma explicação, é por causa de nuvens de gases, que estão no espaço sideral. As nuvens de gases não permitem que a luz chegue aqui, pois as estrelas estão muito distantes de nós. Então a luz foi criada ali, criou a luz, depois criou os mares, criou a terra, criou a vegetação, criou os animais, não é verdade? Criou tudo isso, irmãos,
criou as estrelas, o sol. Finalmente, no sexto dia, criou o homem, não é? Criou o homem, o ser humano. E disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em seguida diz, e criou Deus o homem, o ser humano, macho e fêmea os criou. Aí não falou em pai e mãe, mas quando ele diz, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, já estava previsto o quê? A procriação, da multiplicação da espécie humana a partir de um casal. De um casal. Não é? Mas quando ele, na mesma decisão, quando ele criou o homem, e não era bom estar só, ele disse, vou fazer uma companheira para ele. Em seguida, depois de apresentar a mulher Adão, diz, portanto, deixará o homem, seu pai, macho, e sua mãe, fêmea, e se unirá à sua mulher, fêmea, e serão os dois uma só carne. Isso é decreto de Deus, irmão. Isso é lei de Deus. Toda constituição, toda lei ordinária ou não, está entendendo, que for criada no Brasil, em qualquer lugar, contra esta lei, está amaldiçoada. Todos os legisladores que criarem leis contra a lei de Deus são ímpios, amaldiçoados. E o Salmo 9,17 diz, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gentes que se esquecem de Deus, não querem saber de Deus, dão as costas para Deus, ignoram a Deus, debocham de Deus, a sentença já está dada. Dada pelo Pai, pelo Criador. E em João 3,16, quando Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em seguida diz, porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, não, enviou para salvar. O maior prazer de Deus é salvar o homem. Mas Ele deu uma coisa que é a coisa, depois da vida, a meu ver, meus irmãos, eu não sei se o que é mais precioso é a liberdade ou a saúde, viu? Mas a liberdade é um bem que não tem dinheiro que pague. A pessoa ser livre, não é? Casar com quem quiser, ir para onde quiser, ir e vir, não é verdade? Morar onde quiser, ter a profissão que quiser ou não ter, não é verdade? Isso é liberdade. Liberdade foi Deus, porque para o homem ser semelhante a Deus, tinha que ter essa liberdade. Se ele não tivesse livre-arbítrio, não seria semelhante a Deus. Deus tem o poder e a liberdade de fazer o que Ele quiser e não fazer o que Ele não quer. Assim o homem também. Então Deus criou o ser humano e deu a ele liberdade de escolha, não é? Ele disse para Adão, olha, você pode comer de todas as árvores que existem aí, tudo, milhões, só não coma daquela. Deve ter apontado para lá. Está vendo aquela árvore ali? Não coma dela não, porque no dia que você comer, certamente vai morrer. Mas a essa altura, um querubim, que era lá do céu, e tinha livre-arbítrio também, resolveu se rebelar contra Deus, não é? Chamado Lúcifer, e quer dizer estrela de luz, entendeu? Se rebelou. Deus sabia que ele ia se rebelar, mas não impediu porque não pudesse não, né? Deixou ele se rebelar, mas depois que ele concretizou a sua rebelião, Deus botou ele para fora de lá do céu, para o espaço sideral. O diabo não tem a casa dele ainda. O diabo é tão miserável que nem a chave da casa dele ele tem. Pois a Bíblia diz que Jesus não tem a chave da morte e do inferno. Mas um dia, já está previsto no Apocalipse, num dia, viu, vai acontecer uma coisa fantástica, que só um filme muito bem elaborado poderia expressar. Viu? Quando Jesus levar a igreja para o céu, vai ficar aqui uma grande tribulação terrível, e Satanás vai dominar a terra com o anticristo e o falso profeta, a trindade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta. A essa altura, ninguém queira estar aqui, irmão, porque vai haver tantas catástrofes globais, que você não queira saber. Imagine o que é
haver um terremoto global, o planeta todo tremendo. Está previsto no Apocalipse. Apocalipse prevê 5 terremotos, mas tem um deles que João diz, tão grande como nunca houve na face da terra. Um terremoto na China matou 500 mil pessoas. No México, 40 e tantas mil pessoas. Não sei aonde, tantas mil pessoas. Foram localizadas. Agora imagine todo o planeta tremendo, meu irmão. Todo o planeta. Todas as represas arrombando. Toda a eletricidade desabando, caindo. Os incêndios. Todos os hospitais paralisados porque não tem energia. Imagine. Por isso que eu digo, só vale a pena ser crente. Não é para ser da Assembleia de Deus, não. Só vale a pena ser crente se for vai para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Ser crente, pagadismo, vir à igreja, cantar, pregar, tocar, etc. Ministério. E quando Jesus vier para buscar a sua igreja, o camarada ficar aqui, misericórdia. Ainda haverá salvação na grande tribulação, mas você terá que pagar com a vida. Quem não adorar o anticristo, o diabo, o falso profeta, vai ser fuzilado, degolado, morto. Vale a pena não, né? Vale a pena não. Por isso aquele hino diz, pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que o dia está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. Aleluia. 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 O apóstolo João no Apocalipse diz, quem ouve diga, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meu querido irmão, Deus foi quem criou pai e mãe lá no princípio. Criou o homem, criou a mulher, não é? Então, criou família. Então, as forças do mal. O diabo tomou conta dos sistemas judiciário, educacional, econômico, político. Está tudo nas mãos dele contra Deus. Mas para a sua própria desgraça, a sentença já foi dada. Já foi dada. Viu? Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gentes que não querem saber de Deus. Jesus foi mais forte ainda quando disse, quem nele crê, não é condenado. Dê glória a Deus por isso. Quem nele crê não é condenado. Romanos 8:1 diz, eis que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dá glória a Deus por isto. Aí Jesus diz em João 3:18, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê não é só quem não acredita não. Porque a fé que salva tem que ser acompanhada da obediência, de santidade. A fé que salva é essa. Dizer, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Isso não adianta se você não tiver obediência e santidade. Tinha um tenente do quartel, que eu fui sargento do exército 12 anos. Aí tinha um tenente que chegava para mim, sabia que eu era crente, não é? E eu lá falava de Jesus nas horas que podia e tal, essa coisa. E ele gostava de mim e dizia, Arnaldo, eu fui da igreja tal, aí disse o nome da igreja. E eu li na Bíblia, ele nessa altura estava desviado, fora da igreja. Eu li que quem crê em Jesus é salvo. Aí ele fez uma conclusão, logo, eu sou salvo, Arnaldo, porque eu creio em Jesus. Só que eu conheci um pouco da vida dele, ele bebia. O homem não deve beber bebida alcoólica, nem tomar droga, nada disso, porque tudo isso prejudica o corpo. E o corpo foi feito por Deus para ser templo do Espírito Santo. Dê glória a Deus por isso. Nem se prostitui. E tem mais, viu? Está escrito em Coríntios 3, quem destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá.
Aí aquele tenente andava com mulher, prostituta, bebia, sabe? Chegava cheio de cana no quartel. Eu dizia, tenente, mas não é preciso só crer não, viu? Tem que crer e obedecer. Dê glória a Deus. Tem que crer e ser santo. Está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, olha, não é jeitinho brasileiro não, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor, mas quem crê nele e é santo, quando ele vier buscar a sua igreja, vai subir, não abrir e fechar de olho, ao encontro com o Senhor nos ares, aleluia. Então, para respeitar pai e mãe, honra, está dizendo aqui, viu? Honre os idosos, honre as moças, não é verdade? Honre. Hoje eu passei ali, ontem, tem um pessoal que pastora carro ali perto, né? Aí eu fui passando para o trabalho, eles gostam de mim, aquele pessoal ali gosta de mim. Um dia eu fui chegando na minha casa, um deles viu que um sujeito ia atrás de mim, pois eles se deslocaram de lá e foram para junto de mim. Chegaram, pastor, aquele sujeito vinha seguindo o senhor, a gente veio para cá. Se ele tocasse o senhor, ele ia levar para cacete aqui, levar pau. E homem, isso não, graças a Deus. A gente tem anjo, né? Mas Deus, quando quer, levanta alguém para dar uma cobertura, não é verdade? Então, passei, ontem lá estavam tomando cana. 10 horas da manhã, então eu parei assim, disse, minha gente, vocês estão tomando cana, é? Aí disse, pastor, devagarzinho. Eu digo, gente, ganha tão pouco, irmão, pastorando o carro, é R$1 ali, R$2 acolá. Minha gente, essa desgraça acaba com o estômago de vocês, com o fígado, com os intestinos, com o sangue, com os ossos, com tudo, não é verdade? Acabe com isso. Aí eu disse, pastor, eu me arranjar R$1 aí para eu comer ali no barriga cheia, ali no restaurante. Aí eu chamei o líder dele lá, vamos lá, buscar ali uma ajudazinha para eles comerem ali, comer comida, para tomar cana, eu não dou não. Aí diz, olha, está aqui, não entrega ele não, porque ele pode tomar cana. Vai levar eles lá no bandejão e paga a comida para eles, hoje e amanhã, pronto. Eram uns 3 lá. Irmão, porque o corpo Deus fez para a honra e glória dele, dê glória a Deus por isso. Então, quando Deus fez o homem, na verdade, ele disse então que honrava pai e mãe, deixava pai e mãe. Avô é pai, avó é mãe, não é verdade? Eu sou avô, graças a Deus. Tenho 7 netos, o mais novo é Benjamin, está lá em casa, passando um tempo, né? Enquanto a gente ajeita a casa que eles vão morar. Então, meu irmão, respeite sua família, respeite seus pais, respeite sua mãe, respeite seus irmãos. Irmão tem uma tendência tão grande em haver briga entre os irmãos, não tem? Briga entre os irmãos dentro de casa. Aí o Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É irmão de fé? E irmãos carnais também, viu? E aí prosseguindo o apóstolo fala sobre as viúvas. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Honre as viúvas. Viúva é aquela mulher que já foi casada, não é? Já foi casado. Interessante que Paulo não fala nos viúvos. Sabe por quê? Porque no tempo de Paulo tinha poligamia. O homem podia casar com 1, 2, 3, 4 mulheres. Ele doutrinou que o bispo, não é, devia ser casado, marido de uma mulher, sim. Mas no tempo dele podia ter 2, 3 mulheres, menos o bispo, o diácono, o obreiro, entende? No tempo dele. Ele não fala em viúvo, por quê? Porque dificilmente o homem ficava viúvo. A mulher morria como ela casava com o outro, tranquilamente, de acordo com a lei. Estava vivendo na lei de Moisés, não é verdade? Agora, ele fala nas viúvas, porque as viúvas, irmãos, sempre foram. Hoje não, porque hoje tem os direitos, não é? Direitos trabalhistas, entendeu? Direito de herança, de sucessão. Hoje existem direitos, graças a Deus, direitos humanos, não é? Graças a Deus por isso, é fruto da civilização, da evolução da sociedade, no sentido da convivência humana, respeitosa e digna, na verdade. Então a viúva hoje geralmente tem amparo.
Geralmente tem uma pensão. Mas no tempo de Paulo não tinha isso não, meu irmão. Não tem isso não. Se a família não tomasse conta da viúva, ela só tinha dois caminhos: mendigar, pedir esmola. Às vezes uma viúva com 5, 6 filhos, viu? Olha só, o marido morreu e agora? Ou então se prostituir para manter a família. Era terrível. Aí Paulo está falando aqui, ó, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Claro, no meu entender, não sei porque Paulo usou essa expressão verdadeiramente, lá na frente vai esclarecer alguma coisa. Mas ou é viúva ou não é. Se o marido morreu, é viúva, não é verdade? Se ela era casada. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, está vendo? Aprenda, aqui é uma regulamentação. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Olha, irmão, você pode não ser presbítero, pode não ser diácono, pode não ser evangelista, não ter cargo nenhum na igreja, mas se você honrar seu pai e sua mãe, isso para Deus tem um valor extraordinário, e Ele recompensa por isso. Aqui está dizendo, isto é bom e agradável diante de Deus, viu? Honra pai e honra mãe. Eu digo sempre, quem não honra pai e mãe, não vai ser feliz na vida, vai pagar um preço muito alto. Mesmo que aceite a Jesus, haverá as consequências. A diferença é que quando você não tem Jesus, você enfrenta as consequências, as lutas, os problemas, sozinho. Mas quando você tem Jesus, você não está só. A luta vem, mas Ele está com você. Bota você na fornalha, como colocou Sadraque, Mesaque e Abidênego, e Ele entra com você na fornalha. Dê glória a Deus. Bota você na cova dos leões, como jogaram Daniel, mas Deus entra com ele. O anjo do Senhor entrou e fechou a boca dos leões. Entendeu? Ele não livra, muitas vezes Ele não livra dos leões, mas livra com os leões. Não livra de ser jogado na cova, mas livra na cova. Não livra da fornalha, mas livra na fornalha. Dê glória a Deus por isso, não é, irmãos? Então, Deus se agrada de quem honra pai, honra mãe, honra os avós. Tem gente, irmãos, que perde a família. Gente crente, pastores, viu? Perde a família todinha, porque dá prioridade à igreja. Sabia, irmão? Tem que pastor que na vida dele, primeiro lugar, a igreja. Segundo lugar, a igreja. Terceiro lugar, a igreja. Em último lugar, a família. Ele está fora do plano de Deus. Ele está desviado do plano de Deus. Querido irmão, anote isso aí. Você tem gente na internet, no mundo, em vários lugares, me ouvindo aí. A prioridade para o homem não é a igreja. Uma vez uma irmã disse, mas pastor, Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidado, é preciso ler a Bíblia. Eu digo, irmã, e onde começa o reino de Deus? Ela ficou parada, eu disse, o reino de Deus não começa no templo, o reino de Deus começa na sua casa, irmão. As primeiras pessoas que você tem que se preocupar em salvar, não é o povo lá de fora não, é a sua família, viu? Em primeiro lugar, meu irmão, na nossa vida, é Deus, Ele não dá o primeiro lugar a ninguém. Em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar, se você é casado, é a sua esposa, é o seu marido. Em terceiro lugar, seus filhos. E em último lugar, a igreja. Aí a irmãzinha achou que eu estava errado, viu? Aí você vai ler 1 Timóteo capítulo 3, aqui atrás aqui, diz o quê? Quem deseja episcopado, boas coisas deseja, o bispo seja irrepreensível. Aí diz, marido de uma mulher, e em seguida diz, que saiba governar a sua casa. Olha o que vem logo depois, porque se não sabe governar a sua casa, como vai ter cuidado da igreja de Deus? Ele está dizendo o quê?
Cuide primeiro da sua casa, para poder cuidar da igreja de Deus. Cuide primeiro da sua família, para poder cuidar da igreja de Deus. Porque se você não cuidar da sua casa, você não está habilitado, credenciado, preparado para ser dirigente de congregação, nem de igreja, nem de coisa nenhuma. Na casa do Senhor. Com Deus não se brinca, irmão. Isso aqui tem norma. Isso aqui tem norma. A Bíblia mostra quais são as prioridades na vida do ser humano. Então aqui está dizendo, respeite pai, respeite mãe, respeite avô, dê valor às viúvas, viu? Dê valor às viúvas, se algum tiver filho. Estou dizendo aqui, a família que deve cuidar das viúvas em primeiro lugar. Agora, se tem viúva na igreja, e a família não pode cuidar dela, não justifica essa viúva, e aí tomando como exemplo, o carente, o desamparado, não é? Ficar jogado, ficar sem assistência espiritual, humana e social. Não, senhor. Não, senhor. Uma vez eu passei no Grande Ponto, irmão, fiquei triste. Eu era muito novo ainda, dirigia a Mocidade Natal. Passei no Grande Ponto, no centro da cidade, estava lá estava lá um ceguinho com a lata na mão. Uma esmola, pelo amor de Deus. Quando eu olhei, era um cego crente. Um cego crente que eu vi lá na igreja, numa congregação. Eu digo, meu Deus, isso está errado. Isso está errado. O salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Viu? Crente não pode mendigar não, irmão. Crente em Jesus não pode mendigar o pão, de jeito nenhum. Por isso nós temos um centro social, que ajuda como pode. Quando o centro social não tem condição, a igreja chega e ajuda. Entendeu, irmão? A igreja tem obrigação, somos uma família, família de Deus. A pessoa agora está desempregado, passando necessidade, eu vou dar um carro a ela? Não. Vou dar uma casa? Não. Mas não vou deixar mendigar o pão. Eu tenho que repartir o pão com o faminto. Eu tenho que repartir o pão, louvado seja Deus, não é? Jesus multiplicou o pão 2 vezes, por quê? Tudo que ele fez 2 vezes é porque era muito importante. Uma vez multiplicou o pão para quase 15 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, não é? Fora as mulheres e as crianças. Outra vez multiplicou para 7 mil pessoas. Por quê? Multiplicou o pão. Os discípulos disseram, não, Senhor, manda esse povo embora, manda se virar. Não, eles vão por aí comprar. Já disse, epa, não é assim não. Vocês vão dar de comer a eles. Arregalaram os olhos e disseram, como, Senhor? Ainda que tivesse 200 denários, dinheiro de 200 dias de trabalho, não dava para alimentar nem um pouco deles. Procura aí, tem algum pão por aí? Fizeram uma pesquisa, encontraram aqui 5 pães e 2 peixes. Aí pediram um rapazinho, empresta aqui esses pães. Mestre, olha o que a gente encontrou? 5 pães e 2 peixes. Muito bem. Manda o povo sentar tudinho aí, tudo organizado. Grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10, viu? E vocês vão dar. Me dê esse pão aqui. Pegou o pão, pegou o peixe, diz a Bíblia, né? Levantou o peixe, levantou o pão. Ó Senhor, orou ao Pai, te agradeço, meu Deus. Este pãozinho que tem aqui, Senhor, abençoa, multiplica, meu Deus. Chamou os discípulos e pega. Era só 5 pães. Entregou um discípulo, entregou o que tinha? 5 pães a 5 discípulos e os 2 peixes a 2 discípulos. Pode distribuir agora. Eles pegaram assim. Será que o mestre está pensando bem? Vamos lá, distribuam. Quando ele entregou um pedaço de pão a um, entregou, e o pão, em vez de acabar na mão, aparecia mais pão. O que é isso? Olhavam para o outro, rapaz, o pão não acaba mais não, o que é isso? Não estou entendendo nada. Rapaz, o mestre mandou, vamos embora. Quero saber não, é ele quem faz o milagre. Isso é milagre, é ele quem faz.
E o peixe, só tinha 2 peixes. O camarada que foi pegar o peixe, entregar um. Epa, eu entreguei um peixe, tem outro peixe. Não para mais não, não parou mais. Enquanto não alimentou todo mundo, não faltou pão, nem faltou peixe. Aleluia. Sabe onde foi que a multiplicação aconteceu? Não foi na mão de Jesus. Os pães se multiplicaram e o peixe não foi na mão de Jesus. Se multiplicaram nas mãos dos discípulos. Queridos, se você tiver um pão e não repartir, só vai ser um pão. Mas se você repartir, Deus multiplica na sua mão. Aleluia. Entendeu? E assim foi. Alimentou 15 mil pessoas. Aí Jesus disse: ei, terminou? Terminamos. Sobrou alguma coisa? Sobrou, mestre. Não sei como sobrou. Sobrou o quê? 12 cestos cheios de pão. Vocês não disseram que não ia ter comida para o povo? Está aí, um cesto para cada um de vocês. Sobrou, eram 12, né? Está aí. Querido, não seja egoísta, seja altruísta. O egoísta é o sujeito, o crente, que só pensa nele. A oração dele geralmente é assim: Deus, meu Pai, me abençoa, me ajuda. Manda mais para mim, Jesus, me ajuda, multiplica para mim. Aí Jesus olha para ele e diz: sujeitinho egoísta é esse? Vou multiplicar coisa nenhuma, vou fazer ele passar pela prova para ele deixar de ser egoísta. Agora, quando o crente diz: Senhor, abençoa fulano, abençoa cicrano, abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã, abençoa o pastor, abençoa a igreja, salva a alma. Estou orando pelos outros. Zé disse: essa oração me agrada, essa oração me agrada. Vou abençoar os outros e vou abençoar mais a ele, porque está orando pelos outros também, está intercedendo pelos outros. Aleluia. Então, está dizendo o seguinte: que quem tem, se a viúva tem família, que cuide. Porém, a época de Paulo não tinha centro social, não. Tem a lei trabalhista, não, meu irmão. Hoje, mais do que nunca. Por isso que, agora, ter cuidado com os oportunistas. Viu? Tem oportunista. E eu já aprendi a identificar, sabe? Parasita, preguiçoso, não quer trabalhar e fica pedindo a um e a outro. Cuidado. Cuidado. Viu? Dia desse estava na minha casa quando a campainha tocou. Fui lá atender, o cidadão disse: pastor, eu vim aqui pedir o senhor, eu estou necessitado de comida e tal, não sei o que, na minha casa. Digo: um momentinho aí que eu vou ver o que é que eu posso lhe ajudar. Aí lá em casa tem câmera, né? Aí eu fui buscar 3 quilos de alimento: 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, foi farinha, não me lembro. Pronto, senhor, entreguei num saco a ele. Ele não disse nem muito obrigado. E saiu. Eu fiquei olhando pela câmera. Sabe o que ele fez com os 3 quilos de alimento, irmão? Jogou no chão, lá na calçada, de frente à minha casa. Eu digo: desgraçado Satanás. Eu dou 3 quilos de comida a ele, joga no mato. Deixa ele vir aqui outra vez. Pois não é que ele foi, meu irmão? Eu estou idoso, mas me lembro muitas coisas. Quando ele chegou, que eu vi pela câmera, disse: ih, aquele camarada. Ele chegou e disse: pastor, vim pedir uma ajudazinha ao senhor. Eu disse: olha aqui, meu amigo, vou dar ajuda, coisa nenhuma. Por quê, pastor? Aqueles 3 quilos que eu lhe dei, você jogou ali, ó, tá vendo? Portanto, meu irmão, eu não tenho comida aqui para dar para quem não é grato, não. Não, pastor, foi aperreio. Aperreio o quê, meu amigo? Quem está aperreado leva 3 quilos para casa e não joga na calçada. Pastor, você desculpe, não sei o quê. Aí a gente, com pena, aí dei uma ajudazinha de R$2 a ele, pronto, aí embora. Tá vendo? Tem os oportunistas, tem. Preguiçoso. Cuidado que preguiça é coisa do cão. E Deus, irmão, não gosta de preguiçoso, não. Deus não gosta de preguiçoso. E se for crente é pior ainda, que ele não gosta mesmo. Preguiçoso. Olha, quem é que tentar para casar por aqui? Tem menina que vai casar, tem rapaz. Ore a Deus para tua mulher não ser preguiçosa, irmão. É uma coisa horrível. Uma mulher preguiçosa.
O marido acorda de manhã, ela está dormindo. Aí o marido vai embora, tem que fazer a comida porque ela está dormindo. Ela se levanta às 10 horas, preguiçosa. Mas você é moça, também ore para Deus não deixar você casar com um marido preguiçoso, viu? Que é pior ainda, homem preguiçoso. Meu pai dizia, às vezes eu não queria fazer as coisas em casa, aí meu pai dizia, esse menino tem preguiça que geme. Mas eu era uma criança, né? Entendeu? Camarada preguiçoso não quer trabalhar, parasita, não. Agora tem que ter a sabedoria de Deus. Aqui ele está dizendo, ajude as que verdadeiramente sejam viúvas. Quer dizer, aí ele dá aqui umas características de algumas viúvas que não devia ajudar, não é? Está entendendo, irmão? Por exemplo, a viúva que vive de leite. Ora, viúva que vive em deleite, devia ser uma viúva assim, é uma viúva, está entendendo? Liberal, que andava por aí, sei lá, não orando, não é? Não é para ajudar não. Manda estas coisas, viu? Se alguém, aí aqui tem uma doutrina interessantíssima. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O camarada está na igreja, está falando língua, profetiza, mas não cuida da família, é relaxado. Aí Deus diz, é pior do que o infiel. E quem é pior do que o infiel, irmão? É salvo? Não, senhor. Está perdido porque está cometendo um pecado gravíssimo de não cuidar da sua esposa e da sua família primeiro. Eu conheci um em Natal, meu irmão, que era um avarento, mão de vaca. Sabe como é mão de vaca? É assim, ó, fechada. A irmãzinha, ele pai de uns 5, 6 filhos, e homem rico, irmão, rico, tinha poupança. Tinha uma empresa, que eu não vou dizer de que era a empresa, para não identificar. O homem era rico. Mas o filho dele disse, pastor, meu pai é um homem rico financeiramente, mas é um miserável. Como é isso? Minha mãe disse, fulano, eu vou para o supermercado para fazer as compras. E ele dava para ela 10 reais. E dizia, traga o troco, viu? Aí ela só comprava 2 tomates, meio quilo disso aqui, daquilo. No outro dia, fulano, preciso ir. Cuidado, você está gastando muito. Dava 10 de novo. Coitado. Morreu sem desfrutar nada. Nem da bênção de Deus, porque era avarento. E nem das coisas da vida, porque eram miseráveis, irmão. Não. Então aprenda a cuidar da sua família. É pior do que infiel quem não cuida. Viu? É pior do que o infiel. Ajude seus filhos, ajude a sua filha, ajude seus netos naquilo que você puder. Agora, a melhor coisa que você pode fazer para eles não é dar dinheiro. Se precisar, a gente dá. A melhor coisa que você faz é dar educação. É um bom colégio, se você puder, o melhor colégio que você puder, entendeu? É arranjar um emprego, encaminhar ele na vida, isso é importante. Já estou terminando, meus irmãos. Então, vejam bem. Aí diz, não seja viúva inscrita com menos de 60 anos. Naquele tempo, imagina a situação. Se a viúva tivesse 40 anos, não podia ter um amparo da igreja. Isso aqui é uma coisa do contexto daquela época, que não pode se aplicar a hoje, meus irmãos. Hoje, não pode. Pode ter uma viúva com 20 anos, coitada. Se ela tiver como trabalhar, ajude ela a ter um emprego, estudar, etc. Eu gosto muito quando alguém chega lá no gabinete, pastor, eu vim pedir ao senhor, eu quero me matricular num curso profissionalizante. Irmãos, eu não penso 2 vezes. Você quer se matricular num curso profissionalizante? Sim, pastor, porque eu quero amanhã ter um emprego e trabalhar para não estar pedindo. Eu dou com prazer aquela ajuda, irmão. Então, dou com prazer. Por isso, nosso centro social, quando ele tem verba, ele já chegou a oferecer 20 cursos profissionalizantes por ano. Curso de salgadeiro, de eletricista, de pedreiro, de padeiro, entendeu? De tanta coisa, entendeu? Cabeleireiro. Por quê? Hidráulico. Porque quando a pessoa tem um emprego, você ensina a pessoa a pescar. Quando você dá apenas assistência, é como diz um provérbio chinês. Se você der um peixe a um homem, ele vai voltar a pedir o peixe a você.
Mas se você ensiná-lo a pescar, ele vai ter peixe para ele e para dar para outros. Entendeu, meu irmão? Tem que ter sabedoria. Para terminar só essa parte aqui, irmão. Aí diz a qualidade da viúva que deve ser ajudada, que tenha bom testemunho, boas obras, criou os filhos, exercitou a hospitalidade, lavou os pés dos santos, cuidou, ajudou, praticou toda boa obra. Aí diz, não admita a viúva mais nova. Aí dá umas características aqui, que elas querem se casar. Mas Paulo aqui estava meio por fora, porque Deus disse, não é bom o homem viver só. O homem ou a mulher não é bom viver só, não é verdade? É isso. Agora ele diz aquela que anda ociosa, de casa em casa, entendeu? Paroleira, quer dizer, linguaruda. Agora tem outra doutrina aqui para terminar agora. Quero, pois, que as que são moços se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Então, aqui uma doutrina, olha. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido é o cabeça da mulher como Cristo cabeça da igreja. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, não é? Como a igreja está sujeita a Cristo. Então, o marido é o líder, mas aqui está dizendo que a mulher governa a sua casa também. Ela não é capacho do marido, não é empregada do marido. Entendeu, meus irmãos? Não é inferior ao marido. Quem disser por aí que a igreja cristã é machista e diz que a mulher é inferior, é um mentiroso Satanás. Não, senhor. O marido é o líder, porque Deus não é Deus de confusão e definiu. O marido é o líder, mas eu digo, a mulher é vice-líder, porque aqui está dizendo que ela deve governar a sua casa. Agora o marido não deve, porque é minha esposa, manda nela, não, senhor. Deixa eu dizer, eu agora tenho que reunir para resolver as coisas, nós. A liderança do lar é participativa e é cristocêntrica, quer dizer, Cristo no centro. Cristo no centro. Amém, meus irmãos?